Bom, na aula anterior a gente viu um pouquinho sobre concentração comum. Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a concentração em mol por litro ou molaridade, tá? Antes de começar, vamos relembrar um pouquinho sobre a ideia de concentração comum. Então, eu coloquei ali no textinho que a concentração comum, o símbolo é C, de uma solução química é a relação entre a massa do soluto, chamada de M1, e o volume da solução, chamada de V. Então, a massa vai ser a relação entre a concentração comum é a relação que existe entre a massa do soluto e o volume da solução. Então, ela vai me dizer quanto de massa, quanto de soluto tem numa solução. Então, vamos lembrar? O soluto é aquele material que é dissolvido pelo solvente. E o solvente é o material que vai dissolver o soluto, então um depende do outro. Então não existe solvente sem existir um soluto. Eu preciso de um para definir o outro. Um exemplo disso é o sal e a água. Então, quando eu coloco o sal na água, eles vão se misturar, eles vão se dissolver. Mas quem dissolve quem? Então, nesse caso, quem dissolve é a água. A água vai dissolver o sal. Então, o material que dissolve, nesse caso a água, é chamado de solvente. E o material que é dissolvido, neste caso o sal, é chamado de soluto. A união dos dois se chama solução. Nessa parte entra algumas palavrinhas importantes, como solução saturada, solução insaturada e solução supersaturada. Então, vamos imaginar que eu coloquei um pouquinho de sal num copo de água. Eu misturei e ele se dissolveu completamente, o sal sumiu na água. Isso significa que a minha solução deu certo, que eu misturei corretamente e que tudo foi dissolvido. Mas aí eu coloco mais um pouquinho e percebo que ainda dá para misturar. Quando eu faço uma solução em que eu não coloquei a quantidade de soluto máxima que dá para colocar, eu chamo essa solução de insaturada, ou seja, ela ainda não chegou no seu limite. Agora eu coloquei o sal, misturei e sobrou um pouquinho de sal sem dissolver. Isso significa que eu passei do limite de dissolução. Então, a água não consegue mais dissolver o sal a partir dali. Essas soluções que eu passei do limite chama-se soluções supersaturadas. Eu passei do limite. As soluções em que eu atinjo o limite e paro são chamadas de soluções saturadas. Então, antes do limite de dissolução é insaturada, no limite, no máximo, é saturada, e quando eu passo desse limite, são soluções supersaturadas, tá? A relação entre a quantidade de soluto que eu coloco numa solução e o volume da solução total é chamada de concentração comum. A concentração comum, ela é a mais comum mesmo. Ela é a que a gente usa para falar quanto de pó de açúcar, pó de suco eu vou colocar no meu suco, quanto de café eu vou colocar dentro do meu café. Então, na hora de fazer o café, eu coloco o pozinho. Quanto de pó eu coloquei no café todo? Isso é concentração comum. E as tabelas de concentração da água que a gente viu na aula passada, as tabelas de concentração de produtos de limpeza, essas coisas que tem no rótulo a composição e a quantidade são concentrações comuns, tá? Elas aparecem em grama por litro, miligrama por litro, miligrama por ml, grama por ml, dependendo do que for necessário como unidade de medida. Então, a concentração comum ela é bem fácil de ser estudada porque ela é muito aplicada no nosso dia a dia, então a gente pode pegar vários exemplos para estudá-la. Eu coloquei um exemplo da água, então vou colocar um rótulo de água para vocês. Então, esse rótulo da água, ali do lado esquerdo nós temos a composição química dessa água. Vocês conhecem esse rótulo, pois nós usamos esse rótulo para fazer a atividade da aula híbrida, lembram? Então, nós temos a composição. A composição da água é tudo que tem na água além de água. Vamos lembrar? A água, ela pode ser uma água pura. Nós não consumimos água pura, apesar de acharmos que sim. Água pura são águas que contêm só água, só H2O. Essa água não é para ser bebida, ela é usada só para laboratório, para empresas, mas não para nós. Então, nós não consumimos a água pura. A água que nós bebemos é chamada de água potável.
A água potável é aquela água que não contém substâncias que fazem mal para a nossa saúde. E as águas que contêm essas substâncias são chamadas de águas poluídas. Elas estão poluídas, contaminadas. A água potável é aquela água que a gente pode consumir. Então, ela pode ser adquirida a partir de um filtro, por exemplo, a partir da filtração caseira ou a partir da filtração de indústria. E nós também temos, nesse caso, a água mineral. A água mineral é aquela água que a gente compra engarrafada. Qual a diferença da água potável para a água mineral? Por que existe uma diferenciação? A água mineral ela é considerada medicamentosa. Por quê? Ela contém coisas que fazem bem para a saúde. Então, a água potável não necessariamente ela vai conter substâncias que fazem bem. A água mineral tem que conter essas substâncias em uma quantidade relevante para ser considerada mineral. Então, essa água, por exemplo, é uma água considerada água mineral. Está escrito ali, classificação, água mineral alcalino terrosa fluoretada. Significa, por exemplo, fluoretada, que ela tem uma quantidade grande de fluoreto, está escrito na embalagem dela. E ela é mineral por conter todas essas coisas aí que estão na nossa tabelinha. Então, o que ela tem? Ela tem bicarbonato, cálcio, magnésio, cloreto, nitrato, sódio, potássio, sulfato, fluoreto, bário, brometo e estrôncio. Todas essas coisas que fazem parte da composição da água fazem bem para a saúde e por isso ela é considerada uma água mineral. Essas coisas nós vimos também na aula passada algumas dos benefícios para a saúde de alguns dos compostos que estão listados. Mas o que é importante para nós agora como concentração comum? Entender a concentração dessas substâncias. Então, ao lado do nome de cada um dos componentes, nós temos valores em números. Então, nós temos esses valores e eles têm uma unidade de medida. A unidade de medida de concentração vai ser a massa dividido pelo volume, não é? Então, qual é a unidade de medida de massa? Pode ser grama, miligrama, pode ser quilograma. E a unidade de medida de volume? Pode ser mililitro, pode ser litro, que é os dois mais comuns. Também temos o milímetro, o metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, que são unidades menos comuns do que o litro e o ml. Ali na nossa embalagem, a unidade de medida de massa está sendo miligrama e a unidade de medida de volume está sendo litro. Então, todos os valores que aparecem nessa tabela são valores relacionados a miligrama por litro. Então, vamos pegar o exemplo do cálcio. O cálcio tem 31. 31 o quê? 31 miligramas por litro. O que significa eu ter 31 miligramas por litro nessa água de cálcio? Significa que cada 1 litro de água tem 31 miligramas de cálcio. Sempre que aparecer a unidade de medida, por litro no final, por hora, vai ser sempre 1. Vou dar um exemplo. Eu estou viajando a 100 km por hora. Significa que a cada 1 hora eu estou andando 100 km, porque é por hora, 1 hora. Então, o que significa 31 miligramas por litro? Que a cada 1 litro eu tenho 31 miligramas. Isso parece bobo, mas isso é muito importante porque é base do entendimento da unidade de medida. A gente precisa entender o que significa miligramas por litro. Por que a gente precisa entender? Porque se eu tenho 31 miligramas por litro de cálcio na água, eu sei quanto tem de cálcio em 2 litros d'água. Se eu tenho 31 miligramas em 1 litro, então em 2 litros eu vou ter o dobro, eu vou ter 62 miligramas. E isso vai nos ajudar, por exemplo, a montar uma regra de 3 com qualquer valor de concentração comum. Então, quando eu entendo o que significa o miligrama por litro e eu entendo que é por 1 litro, eu consigo montar toda a regra de 3 necessária para fazer qualquer exercício matemático de concentração comum. Então, se eu pergunto quanto tem de sódio nessa água, em 1 litro dessa água, então eu sei que eu tenho 4,180 miligramas de sódio nessa água em 1 litro, porque é miligramas por litro. Quanto que eu tenho de fluoreto em 2 litros dessa água? Eu vou ter 0,22 miligramas de fluoreto, porque 0,11 é em 1 litro, então em 2 vão ser 0,22 miligramas.
E assim a gente vai pegando a informação e conseguindo transformar ela para entender mais ainda sobre essa água. Lembra que lá nos exercícios nós fizemos na aula híbrida sobre o valor de 1,5 litros. Então tinha lá na dica ali do lado direito da embalagem, uma dica Nestlé Pureza Vital. Beba pelo menos 1,5 litro de água, que são 8 copos, por dia para uma hidratação adequada. Aí eu perguntava sobre quanto tem, sei lá, de magnésio no valor que está sendo indicado para beber de água por dia. Então, como que eu ia fazer? Então, por exemplo, o magnésio tem 16,5 miligramas por litro. Então, eu tenho lá 16,5 miligramas em 1 litro. Qual é o valor recomendado para beber? 1,5 litros. Então, em 1,5 litros, eu vou ter X de magnésio. E assim eu consegui resolver um problema usando regra de 3, apenas entendendo a unidade de medida. Não precisaria entender o que é concentração comum. Eu preciso entender o que significa miligramas por litro. Eu preciso entender a unidade de medida. Então, a concentração, apesar de ela ter a fórmula de massa dividido por volume, essa fórmula nos ajuda a entender o que é a concentração comum. E é o entendimento que me interessa, porque o decorar a fórmula vai depender da sua memória, e a gente não pode depender de memória. Então, o importante é que a gente entenda para conseguir aplicar, e a gente conseguindo aplicar, a gente não precisa de fórmula nenhuma, tá? Então, agora vamos para a próxima, que é a molaridade.